Boa tarde, pessoal do YouTube. Meu nome é Ítalo. Eu sou professor de inglês e entusiasta da coleção de relógios. Esse aqui é meu pai, ele vai se apresentar um pouco também. Meu nome é Fernando, tudo bem? Sou também um apreciador de relógios e um dos meus hobbies, né? Eu gosto muito de falar sobre relógios. E hoje nós vamos falar sobre a linha de relógios japoneses, né? As principais marcas japonesas. Quais são, Exatamente. Ítalo? Pois é, a gente tem aí uma lista, a gente preparou, listamos aí 4 principais marcas, né? Não estamos falando de high-ends, não estamos falando das marcas mais caras, né? A gente pensou aí de fazer uma questão aí de preços um pouco mais acessíveis, né? Isso. Para comentar, às vezes, até para quem está começando a colecionar relógios, quem está começando a desenvolver um gosto e até para quem já tem um gosto mais apurado e quer ter uma marca, às vezes, um pouco melhor, um relógio um pouco mais de qualidade. Né? Quais foram as marcas que você pensou e que a gente planejou para poder falar? As principais marcas japonesas, né? Que nós consideramos a Seiko, a Casio, a Orient e a Citizen. Exatamente. Exatamente. São relógios, né, de boa qualidade, são relógios que têm uma tecnologia muito grande e não são de preços inacessíveis iguais os principais relógios, as principais marcas Suíças, por suíças. exemplo, né? O caso Isso. da Rolex, etc. Tem relógios aí que passam na casa dos milhares de dólares. Aí já é um pouco mais complicado. Pois é. Então, o nosso objetivo aqui agora é falar dessas principais marcas japonesas e fazer algum comentário sobre alguns poucos modelos que nós temos aqui na mesa nesse momento. Exatamente. E primeira coisa, acho que valeria a pena a gente também fazer uma ordem nossa, né, pessoal, claro, minha e uma ordem sua, para a gente poder chegar aí num ponto de referência entre ordem entre Orient, Seiko, Casio e a Citizen. Né? Então, Isso. qual que seria a sua ordem dessa? Bom, eu assim, considero em primeiro lugar, para mim particularmente, a Citizen, porque apesar dos relógios não serem é, tão bem vistos no meio da comunidade de relojoeiros quanto a Seiko, porque muitos aí vão identificar a Seiko como a principal marca japonesa. É realmente um conglomerado, né, um grupo muito grande. A Seiko, inclusive, é dona até da Orient. Mas eu entendo que isso desde a minha juventude eu vi nos relógios da Citizen uma característica que me chamou muita atenção. Eles são relógios que trazem tecnologia inovadora e, não, e são relógios modernos, né? Eu acho que mais voltados, principalmente a linha ProMaster, mais voltado para o jovem. Né? Exatamente. E vale citar também uma das tecnologias mais incríveis da Citizen, que é a tecnologia Codrive, Isso. né? Que eu acho que é uma tecnologia maravilhosa, que chega até a competir com os movimentos mecânicos, né? Se a gente for parar para pensar que é um relógio que não precisa de bateria, claro, ele usa uma bateria carregada por tecnologia solar, né? Tecnologia da luz, propriamente dita. E eu acho isso super interessante. Eu acho que é uma tecnologia de ponta num relógio que não custa tão Então, cara, caro como os outros modelos, às vezes mecânicos, os cronógrafos mecânicos, pois é. que são muito mais complexos. Eu considero até a Citizen e a Seiko praticamente no mesmo patamar, Com certeza. na minha opinião. E logo depois a Orient e por último a Casio, que tem não uma perde seu valor também, não de forma perde, alguma. são relógios com muitas complicações, Claro. né? Porém são relógios de preço mais em conta, devido ao fato de, na maioria das vezes, a gente perceber que a Casio ela utiliza materiais mais simples, né? A maioria O caso do deles, G-Shock o também. G-Shock, apesar da tecnologia G-Shock maravilhosa, a gente percebe que os relógios são de borracha, né? De silicone, então a gente observa esses pequenos detalhes, né? Então, para mim, seria essa ordem, não sei para você. Para mim eu acho que vale praticamente na mesma. A Seiko e a Citizen, elas se comparam, né? Claro que cada uma, a Seiko ela tem hoje relógios com preço muito mais caro do que os relógios da Citizen. Eu acho que isso vale a Até se dizer no custo-benefício. a própria Grand Né? Seiko, né, que Que hoje isso, inclusive é separada da Seiko, exatamente, a a Gran gente Seiko, os sabe. relógios da Gran Seiko estão numa faixa de 5, 6 mil reais, hein? Se não for mais do que isso, dependendo do modelo que a gente for encontrar. Então, eu acho que as duas ali, no custo-benefício, eu acho que a Citizen ela tende a sair um pouquinho, a seguir e tomar a liderança, porque alguns modelos ali estão na faixa dos 2, 3 mil relógios muito, muito bons, que conseguem competir com os Seikos de ponta. Né? Então, eu acho que isso vale ser dito.
Sobre Orient e Casio, eu acho que as duas ali também elas chegam a competir com a Orient, pisando um pouquinho acima, com alguns modelos também incríveis, né? Os Field Watches da Orient são maravilhosos, sem contar aí a linha Speedtech, a linha SeaTech, que é maravilhosa também, os relógios divers maravilhosos, né? Flytech, né? Sim, a gente tem, aqui no caso tem o Speedtech para poder valer, E o Flytech. Tivemos um SeaTech há algum tempo atrás, né? Acabou sendo vendido. E eu aqui tenho um Flieger da Orient, um modelo um pouco mais básico, mas super interessante, né? Um modelo que me acompanha no trabalho, me acompanha na academia, um relógio muito bom. E falando sobre a Casio aqui, a gente vale ainda ressaltar o G-Shock, né? Que são dois modelos que a gente tem. O meu, não, os dois são DW5600, porém eu escolhi a versão Black, né? Uma versão um pouco mais jovem, um pouco mais discreta. E a minha tradicional, que relógio um pouco mais militar. Eu gosto mais de tradicional. Exatamente. São relógios maravilhosos, são relógios com custo-benefício muito bom. Hoje um G-Shock sai numa faixa aí de 300 e poucos reais. Dá acessível e é um tanque, né? Que esse aqui, ele, além das funções principais, complicações principais, ele tem então um cronógrafo progressivo, regressivo, data, alarme e uma resistência de 200 metros à prova d'água. Então, quer dizer, são relógios com custo-benefício incomparável. Eu acho que nesse aspecto aí a Casio domina. Isso é que a gente ainda não comenta da parte histórica do G-Shock. Como que foi a criação do G-Shock, a história dele, todo o processo que todo foi feito, né? Toda a ideia de criar um relógio que seja praticamente imbatível, que possa cair de 10 metros e não ter problema, né? Toda a história do 10 ali para a criação de um relógio que fosse à prova d'água até 10 metros, que pudesse cair de 10 metros de altura e que não viesse a se despedaçar, e veio tudo com uma história muito bacana que carrega o nome da Casio aí adiante, né? A gente recomenda até aí os vídeos do canal GMT-3 do Leandro Amorim. Grande Leandro, um abraço, Leandro. Que fez alguns vídeos espetaculares, todos, né? Mas espetaculares principalmente sobre a linha G-Shock. Exatamente. E aí, acho que voltando no início do vídeo, a gente acabou não mostrando os relógios da Citizen, né? No caso aí você tem um relógio igual ao meu, não sei se você trouxe aí, que foi o Navirock. Sim. Né? Nós temos dois Navirocks, o meu modelo, os dois são o C300, né? Você tem o Navirock C300. No caso dele, ele tem o modelo Naturite, eu tenho o Red Devil, né? Apelidado de Red Devil. E realmente são relógios assim espetaculares. Os dois com muitas informações, né? Para quem gosta de relógios saturados. Exatamente. E o que vale ainda mais seria o Navirock Atomic Timekeeping, né? O Navirock AT. Ele é um relógio rádio controlado. Então, de todos os relógios, né, que eu pessoalmente sempre sonhei em ter, ele era o principal. É um relógio que ele foge um pouquinho da faixa de preço mais em conta, né? Mas é um relógio assim espetacular, com o bracelete dele, né, usando a pulseira em mesh. É um relógio que usa o sistema rádio controlado, então por ondas de rádio, isso é impressionante, é uma acurácia de outro nível, né, em questão de precisão. Tanto nos Estados Unidos, Japão, China e Europa, ele recebe essas ondas de rádio, então para quem mexe com aviação, é um relógio de aviação em si, né? É uma joia, um relógio de outro nível, né? Acho que em relação a todos os outros modelos aqui seria o principal. Mas são obras de arte, né? A Citizen, quando ela vem para fazer relógios de aviação em si, voltados para essa classe de pilotos, ela é extraordinária, né? Até o bezel diferente, é um bezel que usa uma característica para poder fazer cálculos, né? Às vezes o cálculo de combustível, acho que é o bezel D6B, uma coisa assim. E6B, exatamente, o bezel E6B, exatamente. Esse bezel ele é usado justamente para estar fazendo esses cálculos. Eu acho isso impressionante. A Flytech usa também. Os relógios hoje em dia de pilotos, né, de avião, todos eles seria interessante terem, né? Com exceção dos Fliegers. Os Fliegers eles têm um apelo um pouco mais militar, né? Um apelo de mais facilidade de leitura. Quem quiser também saber mais sobre os Fliegers, o Ítalo tem um aqui. Exatamente. Você pode também buscar os vídeos do canal GMT-3 que fala bem detalhadamente. E posteriormente, às vezes até buscar a gente vai estar falando um pouco mais sobre todos esses modelos mais para frente, né? Debulhando em cima deles. E outra coisa também que eu queria trazer é com relação a esse calculator aqui da Casio, que eu gosto muito, é um relógio retrô, né? Inclusive, tanto o G-Shock DW5600 quanto o calculator são relógios que foram muito usados em filmes
né? O Calculator, por exemplo, não exatamente esse modelo, mas um modelo mais simples, ele foi utilizado no filme De Volta para o Futuro, né? Estava com o McFly, né? Que é o Marty McFly. Isso. Então, e é um relógio que eu gosto bastante, muito interessante, né? Também. A gente só não tem aqui nenhum relógio da Seiko. Exatamente. Tá faltando da coleção. Estou esperando para poder comprar o meu. Um dos meus sonhos é o SKX007. Acho que é um conhecido de todos que gostam muito de relógio. Faltou um desse na minha coleção. Quem sabe mais para frente eu possa estar fazendo um vídeo dele, né? E a gente vai comentando. Realmente as marcas japonesas são relógios aí extremamente confiáveis, com uma qualidade em questão de material, em questão de construção em si, sem contar nos movimentos, né, que são movimentos extraordinários. Isso. E num preço acessível. É o que me chama a atenção. Em relação às marcas suíças, as marcas japonesas, para mim, não perdem em nada e um preço, assim, uma diferença enorme. Né? Mas são, a maioria deles, relógios quartz, né? Apesar da Seiko trabalhar muito com mecânico também. Sim, aliás, todos exatamente. eles têm relógios mecânicos, Sim, né? sim. Os japoneses. Todos. Mas não é a principal característica, porém são relógios que a gente percebe que eles trazem uma atualização tecnológica muito grande por um preço acessível. Exato. É lógico que todos aqui, todos nós aqui, teríamos um desejo de ter um relógio suíço, Um Rolex, por né? exemplo. Um Rolex, imagina, mas são preços que pelo menos nesse momento não dá para a gente adquirir. Então a gente fazer uma coleção de relógios japoneses, para mim, são excelentes, E não, vale não também perdem nada. comentar também sobre a questão da acurácia do movimento mecânico e do movimento quartz. Né? O movimento quartz ele chega a ser 90% das vezes mais correto e mais preciso do que um movimento mecânico. Não tirando a maravilha dos movimentos mecânicos, né? São relógios muito charme, bem construídos, um charme. Só que em questão de acurácia, os movimentos quartz são ainda melhores, né? São mais precisos. Claro que a gente tem movimentos quartz ainda mais precisos, que é o caso do relógio da Bulova, né, que a gente pode comentar mais para frente, Bulova Lunar Pilot, mas isso aí vai para um material de um próximo vídeo. É isso aí. Então é isso aí, galera, muito obrigado, um prazer enorme estar com vocês e a gente aguarda vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.